Existem algumas situações que me chocam, assim, demais em relação a alguns episódios de investigação criminal, porque, assim, existem situações que existe algum tipo de lógica, uma lógica patológica, mentalmente falando, sim, mas existe algum tipo de lógica. Agora, o que pra mim, assim, é extremamente absurdo é quando você inicia, tipo, em uma situação, por exemplo, de subtração de bens de outra pessoa e chega num ponto, assim, muito extremo. E dos episódios, assim, que passam, muitas das vezes essa situação extrema se refere a crianças. Então, assim, e não é tipo, uma coisa meio tá, e na hora, sabe? Acabou e é esse ponto. Não, são coisas, assim, realmente muito extremas que realmente me faz questionar, tipo, se os humanos são criaturas boas. E aqui, assim, também, sem tentar. Não acho que as pessoas são boas ou ruins, ou enfim, eu acho que as pessoas elas são extremamente complicadas e tudo mais. E eu acho que todas essas pessoas têm a possibilidade de escolher fazer boas coisas, ter ações positivas, ter influências positivas nas outras pessoas. Mas enfim, voltando. Assim, eu acho muito doido, assim, quando a pessoa inicia numa situação de realmente subtração de bens de outra pessoa e daí chega, tipo, gente, aquela situação em que você está andando com o carro e está jogando esse carro contra determinados locais para haver a retirada de uma criança que está presa ali, é absurdo. Quando você pensa em situações com múltiplos ferimentos em crianças, quando você pensa na situação em que a pessoa coloca álcool na outra pessoa e aproxima uma fonte de calor, assim, é tudo muito, sei lá, não tenho palavras, sabe? Porque, tipo, como eu falei, quando se vai num sentido de foi lá e fez por causa de algo ou para que ocorresse algo, existe uma lógica patológica, mas uma lógica. Mas você ir para fazer, para ter uma ação, para descumprir uma lei e você conseguir chegar ao extremo de uma outra lei, eu acho assim muito doido. E aqui assim, e o que eu acho mais doido assim, essa é uma coisa que não tem uma resposta, não tenho como ter uma resposta, porque assim, eu não consigo afirmar 100% com 100% de certeza que ninguém que eu conheço faria aquilo. E nem que eu não faria aquilo. Porque eu não estou naquela situação. Estou dizendo que estão certo? Não estou dizendo isso. Mas eu acho muito doido, assim, tipo, refletir nesse sentido, porque me faz questionar. Assim, volto para a questão de que eu acho extremamente questionável a natureza humana, sabe? Enfim. Mas, assim, eu acho muito, muito doido de pensar nisso, porque, que nem eu falei, não tenho 100% de certeza que, nossa, eu não faria isso. Ou então, tipo, jamais. Gente, sério, eu vejo assim as pessoas falando nas séries, documentais, ou enfim, ficção mesmo, coisas tipo, nossa, eu nunca diria, jamais pensaria em tal pessoa, em que eu não. Eu jamais diria jamais, sabe? E olha que, tipo, eu conheço pessoas muito boas, que têm ações muito boas, que escolhem fazer coisas muito boas, mas dadas as circunstâncias daquela situação, eu não teria como afirmar 100% que jamais faria, sabe? E é muito estranho. E assim, tipo, isso faz assim eu questionar realmente, como eu falei. E não é a minha pessoa que eu estou questionando. Estou questionando, tipo, a humanidade como um todo, as pessoas como um todo, sei lá, o primeiro gene formado em cada humano. E gostaria de ter uma finalização mais positiva desse vídeo. Mas eu acho que é uma coisa pra gente pensar, sabe? Porque realmente existem coisas que são absurdas, e são absurdas, mas
será que em todas as circunstâncias essas coisas seriam absurdas? Ou será que existe algum ponto, alguma questão, algum gatilho na sua vida, em qualquer coisa, que manteria todas essas coisas absurdas como absurdas realmente? Não sei se me fiz entender, mas eu acho que é uma coisa pra gente refletir, sabe? Porque é uma coisa assim que eu não gosto. Eu já ia terminar esse vídeo, mas agora eu tava pensando. Uma coisa que eu não gosto é de assistir esse vídeo nessas situações, né? Tipo, documentários, né? Que nem eu tô falando, de situações extremas com um pensamento de superioridade, de tipo, ai, nossa, a minha moral está acima de tudo e de todas essas pessoas. Ou enfim, eu acho extremamente natural questionarmos as ações dos outros, as nossas ações, as ações de quem a gente confia, de quem a gente não confia, de quem a gente é ensinado a confiar, né? No caso aqui a gente tem os investigadores, enfim, outras pessoas trabalhando nos casos. E como eu já falei anteriormente, que tem alguns comentários, algumas situações que eu acho questionáveis. Mas volto ao ponto de que não enxergo da forma, não penso que sou superior a essas pessoas ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que ter isso em mente, tipo, assistir isso e questionar as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas possibilidades, eu acho super válido, sabe? Então eu diria que se você quer, tipo, eu não gosto da ideia, né, que falam que estão romantizando por ficar falando sobre, enfim, fazerem séries, fazerem documentários e coisa, tipo, dar um palco para essas pessoas. Eu não concordo 100%, porque, como eu falei, eu acho que é o tipo de coisa, assim, que permite que a gente questione a nós mesmos e a sociedade como um todo. A legislação, tipo, coisas que poderiam ser melhor, coisas que você pensa que tá certo ou tá errado. E que são coisas, assim, que, ao meu ver, elas são completamente elásticas, né? Então, tipo, esses episódios desses investigadores comentando coisas como, ai, ela sempre, tipo, provocou o cara no relacionamento e tudo. Eles são mais antigos, eles têm essa percepção, né, mais antiga, e eu acredito que se eu assistisse naquela época, eu teria essa mesma percepção. E hoje, eu não tenho essa percepção, felizmente, tá? Mas eu acho que meu ponto principal desse vídeo, assim, depois de eu ter falado um monte e tudo, é sempre nos permitirmos refletir sobre nós e sobre aquilo que a gente entende como certo ou errado, e principalmente não se sentir superior às outras pessoas, sabe? Porque eu acho que isso recai em situações negativas, tipo, se você se sente superior a certas pessoas, o que te faz realmente superior, sabe? Não sei se tá fazendo sentido, mas tô com um pouquinho de sono. E daí eu já falei um monte mais ou menos sobre esse assunto, e eu sinto que eu tô meio que remoendo a história, mas principalmente porque eu não soube realmente, assim, colocar certo o que eu tava pensando, sabe? Enfim, acho que esse vídeo ficou longo e ruim. E longo.